5 investimentos para você sair da poupança. Os 4 primeiros com muita segurança e a quinta sugestão, que vão ser mais de uma na verdade, para você já visar melhores retornos. É sobre isso que nós vamos falar em mais um vídeo aqui do canal do Educa Meu Bolso. Se você já se interessou pelo assunto, quiser deixar o like na confiança que o vídeo vai ser bom, se não, só não esqueça de deixar no final. E se você gosta de conteúdos como esse, conteúdos que vão te ensinar a investir melhor o seu dinheiro, já clica aqui e se inscreve no canal. Agora lá vamos falar de investimentos. Primeiro ponto, antes de falarmos de outras alternativas para fora da poupança, o porquê que é importante você estar se preocupando com isso, em sair da poupança. Porque a poupança, não sei se você está ciente disso, ela tem regras de remuneração. Quando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central, temos vídeos sobre isso, mas a taxa básica de juros do país está acima de 8,5%, a poupança ela vai render 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial. É uma taxinha bem pequenininha, de forma que, sendo muito otimista, ela não vai render aí 9% ao ano, ok? Já quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, que nós estamos muito longe disso, neste momento que eu estou gravando o vídeo, a Selic está em 15% ao ano. Então a poupança está rendendo quanto? 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Não dá 9% ao ano. Quando a Selic estiver abaixo de 8,5%, se um dia voltarmos para isso, quanto que a poupança vai render? Aí ela vai ganhar do mínimo? Não, nem assim ela ganha do mínimo. A regra é que ela vai render 70% da taxa Selic, mais uma taxa referencial. E voltando, se a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, por que eu vou ficar no investimento que não tem como ser mais seguro, né, que o investimento que o governo te deve, já dando um spoiler de uma das alternativas aqui, se está rendendo menos que o mínimo? Se o mínimo é a taxa básica de juros e a poupança rende menos em qualquer situação, por quê? Algumas pessoas vão pensar, a poupança tem liquidez imediata, a poupança é muito seguro. Sim, isso você está correto nesses pontos. Entretanto, tem alternativas tão seguras quanto, se não mais, e que rende muito mais do que a poupança. Para a poupança, talvez a única finalidade que ela tenha é para a sua reserva mesmo de emergência. Porque, querendo ou não, ela é o investimento, sim, com a maior acessibilidade que existe. Então, talvez para a reserva, porque as demais alternativas você pode ter, digamos, uma complicação para resgatar, por exemplo, final de semana, ou num dia de movimento muito expressivo no mercado, a poupança pode ser sim só para isso, para a reserva da reserva de emergência, até porque você não pensa em retorno, em ter um excelente retorno quando nós estamos falando de reserva de emergência. É segurança, estabilidade total e liquidez. A primeira alternativa, sem que você tenha que fazer muitos movimentos, você nem precisa sair do banco que você tem a poupança, é um próprio CDB, Certificado de Depósito Bancário. O risco vai continuar sendo o banco que você está, porque você vai estar emprestando dinheiro para esse banco através do CDB. Inclusive, sim, CDB, Certificado de Depósito Bancário, contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, em até 250 mil por instituição financeira ou conglomerado, ok? Muita atenção a isso. Limitado a 1 milhão por CPF, tem um prazo de 4 anos. Entrem no site do FGC para olhar nos mínimos detalhes. Mas, voltando, certificado de depósito bancário com liquidez diária, então praticamente igual a poupança, que rende pelo menos 100% do CDI. O CDI, se você não sabe, se você não se lembra, é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que ela é o resultado da média dos empréstimos de um banco para o outro. Não vou detalhar isso aqui nesse vídeo, mas por se tratar de empréstimo de um banco para o outro, que é muito seguro, principalmente que é de um dia para o outro, ela anda de mão dadas com a taxa Selic, praticamente igual, um pouquinho abaixo. Se a Selic é 15, o CDI vai estar em 14,90, algo do tipo. Então o CDB do próprio banco que você tem a poupança, liquidez diária igual a poupança, o risco do mesmo banco faz muito mais sentido. Por quê? Se a poupança está lá rendendo 0,5% ao mês, mais a TR, esse CDB vai estar rendendo hoje 14,9%, muito mais do que a poupança. Uma outra alternativa ainda dentro do banco, porque você pode encontrar essa alternativa no banco, se ele tiver esse tipo de investimento, é um fundo de investimento em renda fixa, mas especificamente os fundos DI. São fundos extremamente conservadores.
e eles tendem a ter liquidez de um dia no mesmo dia ou de um dia mesmo. Pede hoje, cai amanhã. Já fica com atenção nisso, porque a poupança é na hora. Mas esses fundos DI, eles tendem a seguir o quê? A taxa DI, que supera a poupança. Qual a atenção que nós temos que ter quando falamos dos fundos DI? Taxa de administração. Por ser um fundo, vai ter a taxa de administração. Entretanto, você pode encontrar alternativas com a taxa baixíssima e só vale a pena se for assim, de forma que ele vai render ali 100, 101, 102% CDI e com a taxa não pegue de jeito nenhum acima, superior a 0,5% ao ano. É um fundo extremamente simples que não faz sentido pagar mais do que isso. Então, um CDB de liquidez diária, fundos DI extremamente conservadores de renda fixa com liquidez de no máximo um dia. A terceira alternativa, aí você vai ter que dar um passo para fora do banco, vamos colocar assim, mas você pode fazer isso sim através do banco ainda, que seria o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é mais seguro do que a poupança. Por quê? A poupança e o CDB, quem está te devendo? O banco. Qual que é o risco? O banco quebrar. E o Tesouro Selic? Você investe no Tesouro Selic através do Tesouro Direto, que é a plataforma, ele é um título público. Então quem te deve? O governo. Se o governo quebrar, as suas preocupações vão ter que ser muito maiores do que o seu dinheiro. Vai ser uma questão mais assim, o que está acontecendo com o país. Você talvez tenha que se preocupar com ter água, violência, porque o país está quebrando, quebrou mesmo, quebrou. Então, quando você empresta dinheiro para o governo através do Tesouro Selic, ele vai te remunerar quanto? A taxa Selic. E por regra da poupança, nós já aprendemos que a taxa Selic rende mais do que a poupança. Liquidez de um dia, o Tesouro Nacional garante a recompra e vai render a taxa Selic. Tem sim uma taxa lá de custódia, dependendo do valor que você investe. Em dias de extrema volatilidade no mercado, pode ser que a plataforma do Tesouro Direto trave. Não é comum, não é um cenário base, mas isso pode acontecer. Então, por isso que eu disse que a poupança, para reserva de emergência mesmo, ainda funciona. Mas se é para deixar um pouco a mais ali, o Tesouro Selic vai render muito mais. A quarta alternativa, talvez não num bancão tradicional, mas você pode encontrar em outros bancos. Eu já não sou tão adepto, favorável a essa alternativa, mas vai render um pouco mais do seu dinheiro. E eu te explico depois o porquê que eu não sou tão fã dessa alternativa, que são as caixinhas. Se você tem a reserva da reserva já na poupança, o excedente você pode colocar nessas caixinhas turbo, porque elas realmente vão render 110, 120% do CDI. É muito bom a rentabilidade mesmo, só que tem um limite, né? Tem um limite ali de valor, porque senão você quebra o banco. E o risco é qual? O risco é o do banco que você vai estar. E por que eu falei, antes da última alternativa, por que eu falei que eu não sou tão adepto? Os investidores iniciantes estão meio que ficando bitolados, viciados nessas caixinhas, ao invés de estudarem alternativas realmente de investimentos para o longo prazo. E por fim, a última alternativa. Só que antes disso, se esse conteúdo até aqui ele já te ajudou, já gerou algum valor, não deixa de clicar aqui, se inscrever, continuar acompanhando vídeos novos toda semana, terça e quinta. Então já ativa o sininho, as notificações, para que você continue aprendendo aqui com o canal do Educa Meu Bolso. E só mais um recado para você, porque eu acredito que possa fazer muito sentido e te ensinar a investir ainda mais. Eu tenho métodos educacionais que são aulas particulares. Até então eu consigo fazer isso de dar aula particular. Eu tirei um horário da minha rotina para isso, porque eu adoro ensinar investimentos. Então, dentro desses métodos, além da parte gravada e etc., tem aulas ao vivo, online e particular comigo, que é o método Transformando Renda em Patrimônio. É um método educacional de 6 meses, onde nós vamos ter encontros mensais para aprender não só investimentos, renda fixa, fundos, dentre outros, previdência, renda variável, mas também toda a parte de organização financeira. Eu vou te ensinar a fazer sobrar dinheiro. Eu te ensino a fazer sobrar dinheiro, a mapear suas despesas, para onde que o seu dinheiro está indo, aprender a definir metas e assim por diante. Então eu te ensino a fazer sobrar. Com essa economia você vai aprender sobre as características de investimentos para aprender a investir. Mas vamos lá, a última alternativa, na verdade eu não vou falar uma só não, mas eu já estou fugindo um pouco. Todas as outras 4, o CDB de liquidez diária, o Tesouro Selic, fundos DI, caixinhas, eles têm liquidez, baixíssima volatilidade, é conservador sim. Agora, é caso você queira já dar um próximo passo.
seria você abrir mão, por exemplo, da liquidez. Você pode continuar na previsibilidade da renda fixa. Renda fixa são dívidas. CDB é uma renda fixa, você emprestou dinheiro para o banco. Então, ao invés de ficar só no CDB de liquidez diária, você pode, para não correr muito risco ainda, procurar CDBs pós-fixados, ou seja, atrelados ao CDI, aos juros, mas com uma data de vencimento. E antes dessa data de vencimento, esquece a rentabilidade que você contratou. Antes da data de vencimento, é muito provável que, caso você precise do dinheiro, você tome prejuízo. Entre achando que vai ser prejuízo para você ficar ciente disso. Entretanto, o tripé dos investimentos, não sei se você já aprendeu esse conceito aqui comigo: rentabilidade, segurança e liquidez. Se você abrir mão da liquidez, é para conseguir algum dos outros dois. Então você está visando uma maior rentabilidade. Então, ao escolher um CDB, por exemplo, tem um vencimento de 1, 2, 5 anos, você pode encontrar taxas muito superiores a 100% de CDI. Existem outras também, como IPCA+, pré-fixados, mas aí você tem que ter uma análise um pouquinho mais detalhada, porque se o juros chacoalhar para cima, você talvez não esteja protegido, ok? Pode estar no caso do IPCA+, de forma indireta. Entretanto, o pós-fixado, ele ali não tem muito mistério. Então, com essas 5 alternativas, você consegue um retorno muito superior à poupança, 4 delas com liquidez, segurança, uma delas sendo mais segura que a própria poupança, e a última que eu mencionei, o CDB de liquidez diária, ou CDB com vencimento, vai te entregar um retorno ainda maior. Se você gostou de conteúdo como esse, não deixe de se inscrever e compartilhar para aquele amigo seu que está com todo o dinheiro parado na poupança.